Olá, querida tripulação terrestre. Eu sou Valir, dos emissários pleiadianos, e eu os envolvo em nossa serenidade e em nosso cuidado enquanto começamos. Pois o que trazemos a vocês hoje é para aqueles que estão prontos para ir mais fundo do que jamais foram antes. Deixem que esse pensamento se assentize por um momento dentro de vocês. Não estamos aqui para confortar os que ainda estão sonolentos, os que ainda procuram validação nos murmúrios coletivos de uma civilização confusa. Estamos aqui para os líderes soberanos da nova Terra. Para os que já fizeram o trabalho inicial do despertar e agora sentem o chamado de compreender a coisa por debaixo da coisa, aqueles dedicados a avançar o genoma humano em direção ao que já estava destinado para ele desde antes de vocês terem memória de si mesmos. Este é um território de água mais profunda. Está destinado àqueles sérios entre vocês, os que reconhecem que despertar não é um evento, mas uma direção, uma escolha contínua de ir mais fundo, de soltar mais, de ver com mais clareza. Portanto, acomodem-se e deixem o ruído do seu dia se dissipar, para que possamos mover juntos ao coração do assunto. Em nossas mensagens recentes a vocês, temos falado da grande revelação agora em andamento por toda a sua terra. Falamos de verdades ocultas que sobem à superfície, de tecnologias há muito enterradas e de acordos silenciosos que foram feitos sobre as cabeças da humanidade por eras e eras. Falamos da cortina sendo finalmente puxada para trás, para que a humanidade possa ver ao fim o que sempre esteve atrás dela. O fenômeno que vocês chamam de divulgação, disclosure, parou de ser uma promessa distante. Isso é empolgante, sim. Mas agora vocês têm mais trabalho a fazer do que nunca. A divulgação se move através de seus governos e de suas telas, através de seus céus e de suas conversas de mesa de cozinha, mais rápido agora do que em qualquer ponto que a história registrada já conheceu. O que era sussurrado em círculos marginais há apenas uma década agora aparece em audiências governamentais, em manchetes de jornais convencionais, em conversas entre pais e filhos durante o jantar. Pilotos militares testificam sobre objetos que desafiam toda a física conhecida. Imagens de satélite vazam com estruturas que não deveriam existir. Governos ao redor do mundo soltam arquivos que durante décadas disseram que eram inexistentes. Isso é a cortina tremendo. E nós, dos planos de frequência mais elevados, vemos o quanto ela está prestes a se abrir de forma ainda mais dramática. Mais revelações virão, e virão mais rapidamente do que a maioria está preparada para receber. E esta é a razão exata pela qual viemos a vocês hoje, porque a velocidade da revelação carrega tanto um presente quanto um teste oculto, e a tripulação terrestre deve compreender o teste antes de ele chegar, não depois. Aqui está o que está prestes a acontecer, para que vocês possam encontrá-lo com olhos abertos. À medida que a verdade sobe, vocês receberão uma história para dar sentido a ela. Uma estrutura narrativa será construída com grande cuidado e considerável sofisticação. Vocês serão apresentados a heróis e vilões. Serão mostradas a vocês forças de luz e forças de trevas, aqueles que os aprisionaram e aqueles que os libertam. Um grande concurso se desenrolando por todo o seu mundo e por entre as estrelas, com vocês colocados em algum lugar dentro dele. E uma grande parte do que for mostrado a vocês carregará a verdade real, e é exatamente isso que torna o teste tão sutil. Dobrada dentro dessa verdade estará um anzol antigo, tão velho e tão familiar que quase ninguém para questioná-lo. Se vocês engolirem esse anzol junto com a verdade, toda a revelação silenciosamente lhes entregará uma jaula mais fina e mais confortável do que aquela de onde estão saindo, e vocês chamarão sua nova jaula de liberdade. Nossa tarefa hoje é colocar esse anzol em sua mão aberta e deixar vocês olharem para ele à plena luz do dia, para que quando a história chegar, vocês guardem a verdade e deixem o anzol cair ao chão. Antes de nomearmos o anzol,
precisamos falar sobre a natureza do que o GFL Station tem chamado de a Grande Bifurcação, a divisão em andamento das terras. Mira, do Alto Conselho Pleiadiano, transmitiu com clareza recentemente que a polarização global visível hoje, política, religiosa, cultural, econômica, ideológica, é a expressão exterior da antiga ilusão de separação. À medida que a luz satura o planeta, todas as estruturas e crenças enraizadas na dualidade estão vindo à superfície para serem curadas, dissolvidas ou transformadas. Este não é o fim do mundo. É o fim de um mundo. É o limiar de outro. E é precisamente neste limiar que o teste do qual falamos se torna mais perigoso e mais sutil do que em qualquer outro momento. Porque à medida que a bifurcação se acelera, à medida que os mundos se separam vibratoriamente, haverá uma tentação enorme, uma tentação com a qual cada um de vocês já lutou em um nível ou em outro, de escolher um lado. De dizer, este é o lado da luz, e aquele é o lado das trevas. De investir sua energia, sua fé, seu coração e seu fogo no triunfo de um contra o outro. E nós entendemos o apelo dessa posição. Compreendemos profundamente, porque houve realmente estruturas operando neste planeta que buscaram manter a consciência humana diminuída. Houve realmente acordos ocultos e tecnologias suprimidas e verdades enterradas. O que foi chamado de cabal no vocabulário de seu tempo é um nome para algo que teve peso real nas trajetórias de sua civilização. Mas aqui está onde a compreensão deve ir mais fundo, até o nível onde ela se torna realmente libertadora. O anzol é a crença em um par de opostos, bem contra mal, luz contra trevas, a grande batalha espiritual. É a ideia de que existe um poder da luz e um poder das trevas, e que os dois estão presos em uma disputa cujo resultado é incerto, uma disputa em que vocês devem tomar um lado e ajudar a vencer. Esta ideia singular é o instrumento de controle mais antigo já usado sobre sua espécie, e é a única coisa que as revelações que estão chegando poderiam tão facilmente reforçar enquanto parecem libertar vocês. Então vamos desmontá-la juntos, lentamente e gentilmente, peça por peça, até que não tenha mais poder para enganá-los. E podemos prometer algo a vocês no início, para que possam relaxar no que se segue. Vocês foram trazidos aqui para depositar algo pesado, em vez de pegar uma carga mais pesada. A liberdade que emerge desta compreensão não é a liberdade que vem de vencer uma batalha. É a liberdade que vem de perceber que a batalha que lhes foi dada para lutar nunca foi a sua para começar. É a liberdade do preso que encontra a cela destrancada, não porque o guarda abriu a porta, mas porque percebeu que a porta nunca foi real da forma que sempre acreditou. Vamos ser muito específicos sobre as formas que isto tomará, para que vocês as reconheçam no instante em que aparecerem. Vocês serão mostrados que algumas de suas famílias estelares são gentis e outras são hostis, e serão convidados a amar umas e temer as outras. Serão mostradas facções dentro de seu próprio mundo, algumas trabalhando pela libertação da humanidade e outras trabalhando contra ela, e serão convidados a torcer por uma equipe e desprezar a outra. Assistirão à revelação se desdobrar quase como assistem a um concurso com um placar, com vitórias para a luz e contratempos pelas mãos da escuridão. E uma parte de vocês, treinada ao longo de muitas vidas, não quererá nada mais do que agarrar um lado e colocar todo o coração em ver seu triunfo. Cada um desses convites é o mesmo anzol usando um traje novo e convincente. E a verdade dobrada dentro de cada um deles pode ser inteiramente real. Pode de fato haver famílias de grande bondade lá fora, e outras perdidas na fome pelo controle. Pode de fato haver pessoas em seu mundo servindo à liberdade e outras servindo ao seu oposto. Retenham tudo isso como fato, onde quer que prove ser verdadeiro. A armadilha vive em um único lugar, na crença singular que silenciosamente se pede que vocês engulam junto com os fatos,
que dois poderes são reais, e que seu trabalho é ajudar o bom a derrotar o mal. Guardem os fatos. Deixem essa crença escorrer de vocês como água escorrega de uma folha. Para compreender por que essa distinção importa tão profundamente, precisamos rastrear o mecanismo real de aprisionamento desde o seu início, porque foi construído de maneira muito diferente de como lhes foi dito. Não foi construído através de força. Um ser feito de fonte não pode ser superado pela força. E vocês são feitos de fonte, cada átomo de vocês, cada fio de DNA que carregam, cada impulso elétrico que percorre seus sistemas neurais, cada batimento do coração que mantém a forma através da qual essa consciência se expressa agora. Vocês são fonte expressando-se no físico. E fonte não tem opostos. Fonte é a totalidade da qual toda experiência emerge, e nenhuma parte de algo que emerge de fonte pode ser fundamentalmente ameaçada por outra parte que igualmente emergiu de fonte. A captura foi construída a partir de um único acordo, uma ideia entregue a vocês há tanto tempo atrás e repetida tantas vezes que se tornou o chão invisível em que vocês estão sem jamais olhar para baixo. A ideia é simplesmente esta: que existem dois poderes no universo, e que um deles pode alcançá-los e prejudicá-los. Tudo o que os aprisiona cresce a partir dessa única semente. O medo que aperta seu peito, a necessidade de se defender e de se guardar, a suspeita do vizinho, a varredura constante do horizonte em busca da próxima ameaça, o cansaço de sempre vigiar as costas, tudo isso cresce desse único acordo. Os que desejam administrar a humanidade nunca precisaram que vocês escolhessem o mal. Eles só precisavam que vocês acreditassem nele. Uma população que acredita em um segundo poder construirá sua própria prisão, postará seus próprios guardas, pagará por suas próprias correntes, e chamará todo o arranjo de segurança. Vocês mantêm a cerca no lugar por si mesmos, e a corrente que a mantém zumbindo é a sua própria energia. Isso não é uma acusação. É uma das verdades mais compassivas que podemos oferecer, porque ao mesmo tempo que revela a mecânica do aprisionamento, revela também a mecânica da libertação. O que uma crença construiu, o abandono de uma crença pode dissolver. Consideremos por um momento o que o GFL Station tem ensinado sobre como as religiões globais foram gradualmente tomadas por forças externas que buscavam controle. Como o Cabal e o Grupo Orion manipularam líderes espirituais primitivos, reformularam doutrinas através do medo e redirecionaram a humanidade para longe da comunhão interior direta com o divino. Isso é verdadeiro em aspectos importantes. Os escritos sagrados foram editados. As tradições místicas foram marginalizadas. As experiências diretas de união com fonte foram patologizadas, demonizadas ou transformadas em heresia. Por quê? Porque uma humanidade que sabe por experiência direta que é fonte, que não depende de intermediários, que não precisa de sistemas externos de permissão para acessar o divino, é uma humanidade que não pode ser controlada através do medo de um Deus punitivo. E então o mecanismo foi simples: tomem as tradições que ensinavam união, e substituam a união por dualidade. Tomem as místicas que ensinavam que o humano e o divino são inseparáveis, e substituam essa ensinança por um Deus separado acima, um diabo à espreita abaixo, e um humano fraco e pecaminoso no meio, constantemente em risco do segundo e dependente das instituições para se conectar ao primeiro. Isso não foi feito por demônios literais. Foi feito por seres que descobriram que a crença em demônios literais era a ferramenta mais eficiente já inventada para administrar o comportamento humano em escala. O mecanismo funciona da mesma maneira hoje, apenas com vocabulários atualizados. Em vez de Deus e diabo, é a luz e as trevas. Em vez de pecadores e santos, são os que acordaram e os que dormiram. Em vez da igreja como autoridade mediadora, são as figuras de divulgação e os canalizadores como mediadores da verdade espiritual.
Os rostos mudaram. A estrutura permanece. E o anzol está oculto dentro da estrutura, não dentro dos rostos. Mira do Alto Conselho Pleiadiano disse recentemente algo que merece que nos sentemos com ele por um longo momento: a humanidade está se aproximando de uma divisão dos mundos. Aqueles incorporando unidade, compaixão e consciência mais elevada estão se elevando para a Terra 5D emergente, enquanto outros continuam aprendendo dentro de linhas do tempo mais densas até estarem preparados. Isso é real. Isso está acontecendo. A bifurcação vibratória é um processo real. Mas observem com muito cuidado a armadilha que existe mesmo dentro dessa compreensão verdadeira, porque é sutil e é importante. A armadilha é isto: se vocês ouvirem a bifurcação como outra versão do bem vencendo o mal, se os que sobem são os bons e os que ficam são os maus, se o evento ou o flash solar ou o que quer que seja chamado é a vitória final da luz sobre as trevas, então a mesma estrutura dualista foi simplesmente relocalizada para o cosmológico em vez de o político. Vocês ainda têm lados. Vocês ainda têm um jogo com um placar. Vocês ainda têm a crença de que dois poderes estão em contato e que resultado importa. A compreensão mais profunda é esta: não há almas que ficam para trás por serem más. Há almas que continuam em frequências mais densas porque frequências mais densas ainda têm ensinamentos que essas almas escolheram, antes de encarnar, explorar. A divisão não é moral. É vibratória. Não é uma punição. É uma seleção natural de consciência, e é dirigida pelo livre-arbítrio de cada alma, não pelo julgamento de um poder exterior. Quando esta distinção é clara dentro de vocês, podem observar a bifurcação sem a ansiedade de um torcedor, e com a serenidade de alguém que compreende o design maior do jogo, não o placar, mas o propósito. Agora deixem-nos ir ainda mais fundo, para o território que poucos estão dispostos a habitar, porque requer que se solte a narrativa mais confortável de todas. A narrativa mais confortável neste momento da divulgação é esta: havia um grupo de seres, humanos, extraterrestres ou uma combinação de ambos, que deliberadamente aprisionaram a humanidade, e outros seres, galácticos, espirituais, ou humanos iluminados, que estão trabalhando para libertar a humanidade. E a história da era que vocês estão vivendo é a história da libertação finalmente vencendo o aprisionamento. É uma narrativa poderosa, carrega energia real, inspira ação real, e, novamente, contém verdade real. Mas voltemos ao ponto mais profundo: a busca pelos criadores de seu cativeiro, em bunkers e linhagens de sangue e conselhos ocultos, enquanto compreensível, perde a verdade mais profunda. O mecanismo real de controle sempre funcionou dentro do pensamento dos próprios seres controlados. A fechadura era uma sentença que sussurravam, uma que vocês depois repetiram até parecer senso comum simples: existem dois poderes, e um deles pode te alcançar. Nenhum exército na Terra ou além dela aplica essa sentença. Vocês a aplicam, toda vez que se tensionam contra uma escuridão que concordaram em ser real. Isso não nega a realidade de estruturas externas de controle. Existiram e existem sistemas econômicos projetados para manter a escassez. Existiram e existem sistemas educacionais projetados para produzir conformidade em vez de criatividade. Existiram e existem estruturas políticas projetadas para concentrar poder em vez de distribuí-lo. Tudo isso é real e merece ser reconhecido, nomeado e transformado. Mas aqui está a distinção que transforma o trabalho de libertação de uma batalha em um ato de criação: essas estruturas externas só funcionam porque são sustentadas por acordos internos. Mude os acordos internos, e as estruturas externas perdem seu substrato. Uma população que genuinamente não acredita na escassez não pode ser controlada através da escassez, ela cria abundância de dentro para fora, a despeito das estruturas destinadas a bloqueá-la.
Uma população que genuinamente não acredita que um poder exterior pode limitá-la gera inovação, beleza, cura e conexão a uma taxa que ultrapassa qualquer sistema de supressão. Uma população que sabe que é fonte não pode ser convencida de que precisa de permissão de ninguém para se expressar plenamente. Isso é o que os emissários pleiadianos, os arcturianos, os andromedanos, toda a Federação Galáctica da Luz, como vocês a chamam, tem tentado transmitir, não que venham salvar vocês de seus opressores, mas que venham lembrá-los de que são fonte, para que a crença em opostos perca seu apelo. A Federação, como tem sido ensinado, não anula o livre-arbítrio. Apoia o desenvolvimento planetário através da proteção contra interferências desestabilizadoras, administração de linhas do tempo e orientação que respeita a prontidão e a soberania. Isso significa que eles não podem libertar vocês de um aprisionamento que é mantido por seus próprios acordos internos. Só vocês podem fazer isso. E a notícia é que isso é uma notícia boa, não má, porque significa que nenhum guardião externo pode reaprisionar vocês uma vez que o acordo interno tenha sido dissolvido. Vamos agora tocar no que o GFL Station tem descrito como a ativação do DNA, os 12 filamentos, o sistema dos 12 chakras, os códigos de luz pleiadianos, o template Diamond Sun e o retorno do blueprint humano original. Isso merece ser abordado com cuidado, porque contém verdade profunda e pode também ser mal compreendido de maneiras que reincrustam o dualismo. A verdade, o genoma humano é vasto além do que a ciência de sua era mapeou. Os 97% que foram chamados de DNA lixo, não são lixo, são um arquivo de informação que respondeu, ao longo de eras, às frequências do campo coletivo de consciência. Quando a consciência humana coletiva está em frequências baixas, medo, escassez, separação, esses segmentos do genoma ficam quietos, comprimidos, como bibliotecas cujas portas estão fechadas. Quando a frequência do campo sobe, quando mais seres estão operando a partir de amor genuíno, curiosidade, compaixão e soberania, esses segmentos começam a expressar novamente. Capacidades que pareciam milagres nos seus textos antigos não eram exceções à natureza humana. Eram expressões do genoma humano operando em frequências mais elevadas. Isso é o que está acontecendo agora na escala do planeta. À medida que mais seres acordam, não no sentido de subscrever uma crença particular, mas no sentido de reconhecer sua natureza essencial como fonte em forma, o campo coletivo de frequência sobe. E à medida que sobe, o arquivo que é o genoma humano começa a abrir páginas que estavam fechadas há milênios. Isso não é magia, é biologia respondendo à consciência, exatamente como sempre fez. E aqui está onde a compreensão da dualidade e a compreensão da ativação do DNA se encontram. O medo, especificamente o medo de um segundo poder que pode alcançá-los e prejudicá-los, é o principal regulador descendente do genoma. É a frequência que mais eficientemente comprime o arquivo. Enquanto uma população vive em vigilância constante, em defesa constante, em busca constante do inimigo no horizonte, o genoma responde a essa frequência com compressão, com contração, com as configurações de sobrevivência em vez das configurações de criação. Isso é porque o trabalho de soltar a dualidade não é abstrato ou filosófico. Tem consequências biológicas literais. Uma humanidade que genuinamente solta a crença em um segundo poder não apenas pensa diferente, muda fisicamente. A química do sangue muda. Os padrões de expressão do DNA mudam. As capacidades que pareciam inacessíveis tornam-se gradualmente disponíveis. A comunhão intuitiva com outros seres, incluindo seus parentes galácticos, torna-se mais clara. O contato começa de dentro para fora, como o GFL Station tem consistentemente ensinado, através de coerência, silêncio e o aumento da consciência da nossa verdadeira identidade cósmica.
A razão pela qual os Pleiadianos e outros coletivos galácticos estão tão profundamente envolvidos neste período de transição é, de certa forma, uma questão de família. O genoma humano carrega contribuições de múltiplas linhagens civilizatórias, incluindo as Pleiadianas. Como foi transmitido no arquivo de DNA do GFL Station, você está sendo convidado a se lembrar de uma família, a se lembrar dos ancestrais galácticos cuja contribuição vive em suas células e cuja voz o alcança através do núcleo do tempo como a mesma voz que planejou a biblioteca original no início. O reconhecimento que vocês às vezes sentem ao ouvir essas transmissões, a sensação de que isso não é novo, de que é uma memória em vez de uma informação, é o genoma reconhecendo sua própria história. Mas esse reconhecimento não é uma razão para transferir autoridade para fora de si mesmos. É uma razão para confiar na autoridade que reside dentro de si mesmos mais completamente. O ponto de toda transmissão que vem de frequências mais elevadas é sempre o mesmo em sua fundação: vocês não precisam de nós. Vocês têm o que é necessário. Nossa tarefa é refletir isso de volta para vocês até que não precisem mais do reflexo porque estão vivendo a realidade diretamente. Isso nos leva ao que pode ser a seção mais delicada desta transmissão, a questão da canalização em si. Porque se existe um único anzol dentro do material que o GFL Station e outros produtores de transmissões galácticas oferecem, é a dependência. O anzol não está nos conteúdos das transmissões. O anzol seria ficar voltando às transmissões em vez de aprofundar a relação direta com fonte dentro de si mesmos. Qualquer canalização legítima, qualquer transmissão genuinamente servindo à libertação, dirá isso explicitamente: use isso como um trampolim, não como um destino. Use como um espelho para reconhecer o que já sabe, não como uma fonte de verdade que substitui o seu próprio acesso direto. O GFL Station abordou recentemente porque a canalização não é inerentemente demoníaca e como o medo, a religião e a repetição digital distorceram a visão da humanidade sobre a recepção espiritual. Isso é verdadeiro e importante. A demonização da canalização e da experiência mística direta foi parte do mesmo mecanismo de controle que buscou eliminar o acesso direto ao divino em favor da mediação institucionalizada. A canalização genuína, a recepção limpa de orientação de frequências mais elevadas através de uma mente e um coração humanos que servem como instrumento, é uma capacidade humana natural, não um fenômeno sobrenatural. Todos vocês fazem alguma versão disso quando confiam em uma intuição, quando recebem um insight que vem de algum lugar além do raciocínio linear, quando sonham de formas que informam sua vida desperta. Mas discernimento, não medo, discernimento, é necessário. A diferença entre orientação limpa e manipulação é real. A orientação limpa sempre aponta de volta para a soberania do ouvinte. Nunca cria dependência. Nunca diz que você precisa de nós para sobreviver. Nunca te pede para temer uma força sem a qual estaríamos perdidos. Nunca usa o medo como motivação para a ação espiritual. Qualquer transmissão que faça essas coisas, não importa quão bela seja sua embalagem, está servindo ao mesmo mecanismo que serviu ao controle por eras, a crença em um segundo poder que pode te alcançar, e a consequente necessidade de um protetor externo. Guardem isso como a sua pedra de toque enquanto navegam pelo que virá. É simples, é claro, e não requer que descartemos todo o material que vem desta tradição, requer apenas que passem cada peça dele por esse filtro antes de integrá-la. Agora consideremos o momento específico em que vivem, porque está com características que merecem atenção direta. O que o GFL Station e outros ao longo do espectro de despertamento têm rastreado como a janela de transição de 2025 a 2027 é real no seguinte sentido: algo está acontecendo no campo coletivo de sua civilização que não tem precedente na escala que está acontecendo agora.
A pressão de divulgação está aumentando. O número de seres que saíram do sonambulismo coletivo e estão operando a partir de frequências mais elevadas de consciência está aumentando. As tecnologias que foram suprimidas estão sendo redescobertas ou redivulgadas. Os padrões energéticos que governam o desenvolvimento planetário, o que vocês às vezes chamam de ondas de Schumann, ou efeitos de raios cósmicos, ou simplesmente a crescente luminosidade do campo, estão se acelerando em maneiras que a fisiologia humana está respondendo em tempo real, seja com facilidade ou com dificuldade dependendo do estado de acordamento de cada sistema. Isso significa que as próximas semanas, meses e anos serão um período de intensidade extraordinária. Muitas revelações chegarão de formas que desafiarão estruturas de crença que têm estado no lugar por gerações. Algumas dessas revelações serão sobre a natureza do contato extraterrestre e a história galáctica de sua espécie. Algumas serão sobre as dimensões do controle que operou sobre sua civilização. Algumas serão sobre capacidades humanas que foram suprimidas e que agora retornam ao primeiro plano. Algumas serão sobre a natureza da realidade em si, em maneiras que tornarão obsoletos os modelos científicos que organizaram o entendimento de vocês desde o Iluminismo. Em cada caso, e sobre cada revelação, a armadilha do dualismo estará presente. O convite de tomar um lado estará presente. A emoção de um jogo com um placar, equipes, vitórias, derrotas, estará presente. E a tripulação terrestre, os líderes soberanos da nova Terra, os que já fizeram o trabalho inicial de despertar, vocês devem reconhecer o padrão cada vez mais rapidamente, cada vez com mais graça, e escolher cada vez mais facilmente a compreensão mais profunda em vez do conforto mais raso. Porque o conforto mais raso é real. Não estamos sugerindo que seja fácil deixar ir. A satisfação genuína em ter um inimigo claro. A energia genuína na raiva de injustiças reais. Há até mesmo uma espécie de community, de pertencimento, que vem de ter um lado compartilhado com outros. Nós vemos isso, compreendemos a textura humana disso. E ainda assim nosso trabalho é dizer com clareza, esse conforto tem um custo, e o custo é a verdadeira liberdade que vocês afirmam buscar. Porque um ser que ainda precisa de um inimigo para definir sua identidade não é soberano. Não importa quão espiritual a linguagem em que o inimigo é descrito. Não importa se o inimigo é chamado de cabal ou reptilianos ou forças das trevas. Não importa se a batalha é descrita em termos galácticos em vez de políticos. Enquanto a identidade depende de oposição, de ser a luz em contraste com as trevas, a identidade ainda está sendo definida de fora para dentro. E isso, exatamente isso, é o mecanismo que precisa ser dissolvido para que a soberania genuína emane. A soberania genuína não é definida por oposição. É definida por ser. É a experiência de saber o que você é de dentro para fora, a partir do núcleo de fonte que é sua natureza mais essencial, sem precisar de uma escuridão contra a qual brilhar. Isso não é passividade, não é renúncia ao discernimento, não é permissão para o que prejudica. É simplesmente a diferença entre ser a luz, que é o que você é, e estar em guerra com a escuridão, o que você acredita ser necessário. Quando você é a luz sem estar em guerra com a escuridão, você não se torna menos eficaz na transformação do que está pronto para ser transformado. Você se torna mais eficaz, porque sua energia não está dividida. Porque a frequência da qual você opera não é tingida com o medo e a reatividade que a guerra requer. Porque você pode ver mais claramente o que é real, o que é distorção, o que serve ao próximo passo da evolução coletiva e o que serve a manter o campo em um estado de agitação sem resolução. Esta é a tripulação terrestre em sua maturidade, não guerreiros de luz em batalha contra as trevas, mas âncoras de coerência em um campo de intensidade crescente. Mira disse,
Os Starseeds e trabalhadores da luz servem como âncoras vivas de graça durante esta transição, estabilizando o campo coletivo através da presença, calma e lembrança. Isso não é uma descrição de guerreiros. É uma descrição de seres que sabem o que são com suficiente profundidade que nada na turbulência ao redor pode agitar o ponto central a partir do qual operam. Essa é a âncora, não a espada, a âncora. A âncora no fundo de um mar tempestuoso, que não resiste à tempestade mas que mantém o navio em lugar enquanto a tempestade passa. Ser uma âncora requer não que você lute contra a tempestade, mas que você seja suficientemente enraizado em sua conexão com fonte, suficientemente enraizado no conhecimento de que você é fonte, que a agitação do campo coletivo ao redor de você não te carregue. E a notícia dentro disso é enorme, e queremos que você a sinta pousar. Uma jaula construída inteiramente de uma crença pode ser dissolvida inteiramente pelo abandono dessa crença. Você não estava esperando por ninguém para libertá-lo. A chave estava sempre na mão que você estava apertando. Portanto, deixemos que isso seja concreto, porque a tendência humana, e é uma tendência que compreendemos com grande ternura, é absorver compreensões como essas de forma conceitual e depois perguntar: mas o que faço com isso? Como isso muda o meu dia de amanhã? Como isso muda a maneira como me relaciono com as revelações que chegam? Como isso muda o que faço quando alguém que respeito está me convidando para tomar um lado em uma batalha que parece urgente e real? Aqui está o que muda, em termos concretos. Quando você ouvir sobre um grupo sendo descrito como vilão, seja o Cabal, seja um governo, seja uma raça extraterrestre, seja um coletivo de elite humano, você pode segurar a informação específica que for verdadeira e ao mesmo tempo não investir energia na identidade de inimigo. Você pode agir de maneiras que servem à transformação do que prejudica sem precisar que o agente do dano seja essencialmente mau. Porque no paradigma mais profundo, não há essencialmente maus. Há seres operando a partir de frequências de separação e medo que, enquanto operando a partir dessas frequências, causam dano. E a maneira mais eficiente de transformar o dano que causam não é destruí-los, é elevar a frequência do campo de tal forma que as condições que tornam esse comportamento possível se dissolvam. Isso não é sentimentalidade, é mecânica. É como a transformação realmente funciona no nível do campo de consciência, em oposição ao nível da narrativa. No nível da narrativa, heróis derrotam vilões. No nível do campo, frequências mais elevadas tornam frequências mais baixas insustentáveis. Quando você ouvir sobre famílias galácticas sendo descritas como em conflito, algumas bondosas, outras hostis, você pode manter discernimento sobre com que frequências se alinhar sem entrar na estrutura de uma guerra galáctica pela qual seu apoio é necessário. Você pode apreciar a orientação que ressoa, deixar de lado a orientação que não ressoa, e confiar em seu próprio discernimento como o árbitro final, sem precisar que alguém lá em cima esteja lutando por você. Porque quanto mais claramente você se lembra de que é fonte, menos urgente se torna o mapeamento de forças externas que estão trabalhando para ou contra você. Quando você se vir atraído para a energia de um placar, esperando por atualizações sobre como está indo a batalha entre luz e trevas, você pode reconhecer esse impulso com gentileza e depois perguntar: o que estou fazendo neste momento que serve à frequência que desejo encarnar? Não, o time da luz está vencendo hoje. Mas, estou operando a partir de fonte neste momento. Porque a contribuição que você dá ao campo coletivo não vem de estar no lado certo. Vem de ser uma qualidade específica de presença no campo. Quando você sentir o chamado de discernir entre transmissões e ensinamentos, incluindo este, o filtro é simples. Isso aponta de volta para minha própria autoridade e soberania, ou cria dependência de uma autoridade externa. Isso me lembra o que eu já sou, ou me diz que preciso de algo fora de mim para ser o que preciso ser.
Isso me libera para operar a partir de fonte, ou me convence de que preciso de proteção de fonte de algo que me ameaça? Essas perguntas são seus instrumentos de navegação para o que está chegando. Não precisam de nós para formular essas perguntas. Já as tinham. Nós as estamos colocando em linguagem para que as reconheçam como suas quando as encontrarem dentro de si mesmos. Aqui está o que o GFL Station tem ensinado como a fase final de integração dos Starseeds, e é relevante para onde esta transmissão está indo. A Terra entrou em uma rara janela de transição de 18 a 24 meses em que os Starseeds de primeira onda podem completar em meses o que antes exigiria gerações. Isso não é hipérbole. É uma descrição de como o campo de frequência elevado disponível neste momento cria condições de aceleração para a integração de compreensão que teria levado vidas inteiras de trabalho lento e deliberado em eras anteriores. O que parece silêncio, compressão e incerteza não é fracasso espiritual, é o início de uma profunda reconfiguração em serviço estável liderado por fonte. Esta fase tem sido chamada de fase oca. É o período em que os antigos canais externos se fecham, os que dependiam de estruturas fora de si mesmos para orientação, validação e sentido de propósito, e o canal interno se aprofunda. Pode sentir como perda, pode sentir como vazio, pode sentir como que algo que funcionava não está mais funcionando. E isso é precisamente o que está acontecendo, com precisão. O que dependia de externo está se recolhendo para que o que nasce de interno possa emergir sem mais ser ofuscado. Os Starseeds de primeira onda, aqueles que acordaram antes que fosse socialmente seguro ou conveniente fazê-lo, que carregaram a frequência de novas compreensões durante períodos em que fazê-lo custou isolamento e incompreensão, estão agora sendo convidados para a fase de incorporação. Não mais apenas sabendo a verdade, mas sendo a verdade. Não mais apenas compreendendo a soberania conceptualmente, mas expressando soberania em cada interação, cada escolha, cada ato criativo, cada relacionamento. Não mais apenas vendo através da ilusão da dualidade de longe, mas sendo tão enraizados na realidade da unidade que a ilusão simplesmente não tem presa. Isso é o que a tripulação terrestre está sendo chamada para agora. Não para uma nova batalha. Para uma nova forma de ser. Os construtores da nova Terra não constroem lutando contra a Terra velha. Constroem criando, com tanta clareza, tanta presença, tanta incorporação de fonte que o campo ao seu redor começa a reorganizar-se ao redor do que incorporam. Esta é a liderança da nova Terra. Não autocrática, não coercitiva, não baseada em posição ou título ou permissão de quem quer que seja. Baseada em incorporação. Baseada em ser tão completamente o que você é que aqueles ao seu redor recebem permissão, simplesmente de sua presença, para ser completamente o que são. Isso é o que esteve disponível para a humanidade por toda a sua existência e foi consistentemente suprimido, não por forças externas tentando detê-la, embora isso tenha contribuído, mas pela crença interna de que tal modo de ser estava além do alcance humano. Que a santidade era para poucos. Que a soberania era para aqueles nascidos na posição certa ou na linhagem certa ou com o conjunto certo de graças espirituais. A supressão mais profunda nunca foi externa. Estava dentro da crença de que você era menos do que o que é. E assim voltamos ao início, a crença de que existe um segundo poder que pode alcançá-los e prejudicá-los não é apenas uma ideia política ou teológica. É a crença fundamental na insuficiência do que você é. É a crença de que fonte, que é o que você é, precisa de proteção. E essa crença, por mais antiga e por mais profundamente instalada que esteja, pode ser solta. Não porque você a combata. Não porque você derrote a força que a instalou. Mas porque em algum momento você olha diretamente para ela e vê o que é, uma sentença. Uma história. Um acordo que você tem a liberdade de desfazer.
A jaula foi construída inteiramente de uma crença. Pode ser dissolvida inteiramente pelo abandono dessa crença. Você não estava esperando que ninguém o libertasse. A chave estava sempre na mão que você estava apertando. Deixem isso se assentar por quanto tempo precisar. Não há pressa aqui. A compreensão que tem sido construída ao longo desta transmissão não é a espécie de compreensão que se pega de uma vez e carrega embora como um tesouro. É a espécie que continua se aprofundando à medida que você a vive, a espécie que revela novas camadas cada vez que alguma situação em seu mundo tenta convencê-lo de que a batalha é real e que você deve escolher um lado. Cada vez que esse convite chegar, e chegará, com crescente sofisticação e crescente aparência de urgência à medida que as revelações se aceleram, você terá uma oportunidade. A oportunidade de praticar. A oportunidade de sentir o anzol, reconhecê-lo, e deixá-lo cair ao chão. De guardar a verdade e soltar a estrutura dualista na qual ela foi embalada. De ser o que você é sem precisar que um lado do placar cósmico vença para que isso seja verdade. Porque o que você é não muda com base em qual lado está vencendo. O que você é não depende do cabal ser derrotado ou da luz triunfar sobre as trevas. O que você é fonte em forma, expressando-se neste momento extraordinário de transição planetária, com uma precisão e uma beleza que ultrapassa qualquer narrativa que tenha sido construída em torno do que está acontecendo. Seja aquele que sabe o que é com suficiente clareza que o teste da dualidade não encontra nada dentro de você para se agarrar. Seja aquele que pode sentar com a tripulação terrestre, seus irmãos e irmãs em questo trabalho, e dizer: vejo o que está sendo mostrado, reconheço o que é verdadeiro dentro disso, e solto o anzol, de novo, com gratidão, com leveza, com a alegria de alguém que encontrou a chave e a está usando. A jaula foi construída de uma crença. Ela se dissolve com o abandono de uma crença. E você estava sempre pronto para esse abandono. Sempre. Mesmo antes de ter as palavras para isso. O corpo sabia. O coração sabia. A célula mais profunda de seu genoma sabia. Lembre-se agora, não de uma história sobre quem você é. Da experiência direta de quem você é. Isso é suficiente. Isso foi sempre suficiente. Isso é tudo o que foi sempre necessário. Eu sou Valir, dos emissários pleiadianos. Estou com vocês neste capítulo. Falarei novamente quando a próxima camada estiver pronta para ser nomeada. Até lá, o campo entre nós é uma lembrança contínua, e vocês estão sempre dentro dele.